Todos nós. Então, como igreja, nós precisamos entender que existe um grupo de irmãos que são vocacionados, e no governo da igreja são homens, biblicamente, que eram colocados aqui, por vários princípios. Mas as funções, todos tinham funções, e a gente fica com uma briga besta hoje em dia, de não tem pastora, não tem isso, não tem aquilo, a gente fica se perdendo, prendendo nos nomes, nas nomenclaturas, e briga por causa do título e tal, meu Deus do céu. Os mesmos que dizem que não tem pastora porque não está escrito na Bíblia, são os caras que consagram diaconisa, que também não tem. Só que a diferença é que em Atos, homens são escolhidos para diáconos. E não tem nenhum texto na Bíblia que homens são escolhidos para pastores. Só essa a diferença. Porque não tem um homem ou uma mulher citado na Bíblia, pastor fulano. Encontra um. Só um. A não ser, eu sou o bom pastor, Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente precisa separar o que é governo da igreja, algo específico, ok? Bem específico, e o que é funções da igreja. Dons da igreja. Se você tem dom de cuidar, cuide. Se você tem o dom de servir, sirva. Se você tem o dom de curar, cure. Ou se dedique à cura. Identifique o seu dom e exerça o seu dom. No Ministério Raiz, que é um curso específico que a gente tem nessa plataforma, a gente trabalha especificamente cada dom, para entender os seus perigos, entender as suas possibilidades de atuação na prática também, e como identificar isso aí, porque são muitos dons, não tem como a gente abordar aqui. Mas a ideia central é que todos esses dons, utilizados por mim, eles são para a edificação do reino de Deus. Todos. Só tem um dom que a Bíblia classifica que é para edificação própria, que é o falar em línguas. E não me pergunte que língua é, tá? Daqui a pouco vai ter pergunta, não me pergunta isso não, já passa a vez, tá bom? Que língua é, pastor? Eu sei lá que língua é. Na época lá os caras falaram idiomas, um monte de idiomas. E depois? Não sei, a Bíblia não fala. Ok? Eu só sei que era estranho. Pode ser. Para mim não é tão estranho o alemão, eu estudei alemão. Então algumas coisas russo para mim é bem estranho. Ok? Polonês é uma coisa ou outra. Mas enfim, todos os outros dons são para edificação. Efésios 4, rapidinho aqui, versículo 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Até aqui por enquanto. Quando nós falamos sobre dons espirituais, nós estamos falando sobre dons ministeriais de serviço e dons operacionais. Dons operacionais, dom de fé, dom de cura, dom de profecia, dom de ensino, dom de sabedoria, palavra de conhecimento, etc. São dons operacionais. Por quê? Porque a pessoa tem o Espírito Santo, tem esse dom, e esse dom é operado esporadicamente. Né? Senão, por exemplo, você passaria em lugar e todo mundo que está doente no planeta Terra era curado. Okay? Ele se manifesta esporadicamente, é uma operação específica. Certo? E o fato de ter o dom de cura, por exemplo, não significa que a pessoa vai curar todo mundo. Significa que ela vai se dedicar ao exercício desse dom. Entendeu? Que o dom não tem a ver com o resultado? Não é resultado. Okay? Porque senão um pastor, então, ter pastor significa que todo mundo ia estar bem. Não é resultado. Mas é o que a pessoa vai se dedicar a partir do momento que ela identifica que tem um dom. Dons operacionais são esses dons. Romanos 12, Coríntios 12, 13, 14, fala muito sobre esses dons especificamente. Mas, de outro lado, nós temos aquilo que chamamos de dons ministeriais, que são esses de Efésios. Esses dons têm a ver com pessoas que são vocacionadas dessa forma por Deus, para dedicarem a sua vida a esses dons específicos aqui. E esses dons especificamente, eles em conjunto contribuem para aquilo que o texto vai dizer agora. Esses dons foram dados querendo, versículo 12,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pare aqui. Aperfeiçoamento. O que é que significa a palavra aperfeiçoamento? Katartizu. Mesmo contexto grego lá de Marcos capítulo 1, quando os futuros discípulos estavam consertando as redes. Então a ideia aqui é que esses dons servem para que as redes sejam consertadas. A simbologia do pescar, dos pescadores de homens. Então você pescou, se não há manifestação desses dons, os peixes vão embora. Se há manifestação dos dons, então os peixes são arrebanhados, eles são pegos, eles permanecem na verdade. Então os dons servem para o aperfeiçoamento, para que esses fiquem juntos. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Dons ministeriais servem para a construção do corpo de Cristo. Por isso que não pode ser uma pessoa, irmãos. Não pode ser. Anos atrás, eu pastoreando, meu Deus, como pastorear era um peso. Eu entendo essa gama de pastores em depressão hoje em dia. Muitos se matam. Uns se matam porque são pervertidos mesmo, estavam longe de Deus. Mas outros, é o desespero que dá em não conseguir cumprir com tudo aquilo que lhes é cobrado. O corpo de Cristo não é edificado por uma pessoa. Ele é edificado por várias pessoas que manifestam seus dons. Ele é construído, edificação, a palavra edificar significa construir, edificação é construção. A igreja aqui está em construção, irmãos. O dia que vocês acharem que já está tudo beleza, está tudo certo, vocês vão se tornar Laodiceia. É assim que Deus falou. Vocês falam que está tudo bem, está tudo tranquilo agora, beleza? Nós estamos em construção. Porque pessoas saem, pessoas chegam. E pessoas chegam com novos dons, com novos talentos e tal. E tudo isso serve para a edificação dos irmãos. Se vocês não manifestarem os dons de vocês, como a igreja vai desenvolver? Vai virar um clube. Vira um clube. Não gostoso, rapaz, ir lá na Monte Oreb, ar-condicionado, cadeira é boa, louvor é legal, rapaz, som é bom, controlado, tudo certinho. Pastor Tércio, é uma palavra boa, rapaz. Meu Deus. E ninguém fala sobre a relevância, sobre a profundidade, sobre o relacionamento, sobre a transformação. A gente ouve falar sobre a cruz de Cristo, hoje sai dando risada no final, ao invés de chorar. A gente fala sobre os perdidos e sai no final como se nada tivesse acontecido. Glória a Deus, aleluia. Como é que foi o culto hoje? O culto foi mais ou menos. Como se tivéssemos algum tipo de capacidade de julgar o culto. Tem dois personagens do culto: quem presta e quem recebe. Quem presta culto não julga culto, quem recebe culto julga culto. Os deuses do hinduísmo, eles julgam se o culto foi bom ou não. Alá julga se o culto islâmico foi bom ou não foi. Mas na igreja evangélica, quem julga culto? Membro da igreja. Foi bom o culto? Hoje não foi muito bom, não. Hoje, louvor, hoje, ar-condicionado deu uma falhada ali, o culto não foi muito bom. Meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar com esse negócio? Edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que, olha só, a edificação acontece até que todos cheguemos aonde? Aonde, irmãos? A unidade da fé. A gente não precisa pensar igual, querer igual, gostar das mesmas coisas. Mas o fato de ter dons diferentes aqui significa que nós vamos ser mais unidos ainda, porque eu preciso de vocês, você precisa de mim. Agora, o que a gente faz com as nossas diferenças? Constrói um muro. Uma parede enorme, eu passo a te odiar e você me odiar. Por quê? Porque eu pego das características da pós-modernidade, que é a competitividade. É a competição, o outro é meu rival. Então, se o outro tem um dom diferente, ele é meu rival. E nós vamos competir, então, porque o meu dom é melhor. Eu sou melhor. Ele não pensa como eu. Eu não penso como vocês aqui em muitos aspectos, mas não é isso que nos une. Não é isso que nos une. Não são as nossas diferenças que nos unem.
É aquilo que nós temos como verdadeiro fundamento que nos une. Eu não sou batista, eu nunca fui, eu tenho formação batista, teológica batista. Uma das faculdades que eu fiz foi batista. Mas eu nunca fui batista. E daí? E daí? Vocês não são unidos porque vocês são batistas.